Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula da disciplina Física Aplicada A. Ainda falando sobre o capítulo 1, iremos analisar o Sistema Internacional e a análise dimensional que já foi explicado na aula anterior. Inicialmente falando sobre o Sistema Internacional, ou Sistema MKS. O Sistema Internacional, que foi criado na década de 60, tem por objetivo criar uma uniformidade para as medições das grandezas físicas. Então havia um problema das grandezas serem expressas em grandezas diferentes e até por um fator comercial havia esse problema, né? Por exemplo, às vezes queria se comprar alguma coisa e o metro e o comprimento era dado em jardas, era dado em polegadas, né? Eram dados em pés. A mesma coisa o tempo e a mesma coisa a massa. Nós vamos tratar especificamente de 3 grandezas primitivas. As grandezas primitivas que vamos destacar é o comprimento, a massa e o tempo. Tá certo? Comprimento, massa e tempo. Essas são as grandezas primitivas que vamos destacar inicialmente. O comprimento no SI ele é expresso em metro. A massa é expressa em quilograma e o tempo é expresso em segundo. Daí vem o que a gente chama de sistema MKS, né? Sistema MKS, metro, quilograma, segundo. As grandezas derivadas são justamente aquelas que dependem dessas outras para sua definição. Por exemplo, se eu quiser conceituar a grandeza velocidade, quem é velocidade? Velocidade é a variação de espaço sofrida por um corpo, considerando o intervalo de tempo necessário para ocorrer essa variação. Baseado nisso, a velocidade pode ser expressa como a variação de espaço sobre a variação de tempo. Está aí um exemplo de grandeza derivada, né? Outra grandeza derivada, por exemplo, aceleração. O que é a aceleração de um corpo? A aceleração é a variação de velocidade sofrida por um corpo, considerando o intervalo de tempo necessário para ocorrer essa variação. Como ela é a variação de velocidade, eu posso expressar a aceleração como a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Tá certo? Tá aí 2 exemplos de grandezas derivadas. Também posso falar de outras grandezas, como por exemplo, força. O que é a força? A força é uma grandeza vetorial que produz deslocamento, variação de velocidade e deformação. Em geral, pela segunda lei de Newton, a força é dada pelo produto da massa pela aceleração, tá certo? Como a força é uma grandeza que depende de outras duas, massa, que é uma grandeza primitiva, e a aceleração, que é uma grandeza derivada, nós temos que a força é uma grandeza derivada. Tudo bem? Por último, nós temos a análise dimensional. Análise dimensional. O que é análise dimensional?
corresponde a você expressar as grandezas, sejam elas primitivas ou derivadas, através de dimensões, tá? Onde as dimensões são as nossas grandezas expressas através dessas letras maiúsculas que eu vou apresentar para vocês, tá? Vamos lá. O comprimento cuja unidade no SI é metro será dado por L. A massa, sua dimensão será M. E o tempo, a sua dimensão será T, tá? Isso porque em inglês essas grandezas começam com L, M e T, né? Comprimento, massa e tempo. Existe uma equação que relaciona, né, que permite qualquer grandeza ser expressa em sua dimensão. Por exemplo, aqui, a grandeza que eu quero pode ser expressa em L elevado a A, M elevado a B e T elevado a C. Tudo bem? E a partir daqui, vamos fazer a nossa análise. Aguardem que nós teremos a continuação da nossa aula. Bons estudos! Bom, continuando a nossa aula, foi dito que qualquer grandeza física pode ser expressa por essa equação, né? X, que é a grandeza que eu quero, pode ser expressa em L elevado a A, M elevado a B, T elevado a C, tá? Que nós resolvemos como se fosse uma equação exponencial. Exemplo, qual a dimensão de V? Qual é a dimensão de V? Então, a dimensão de V, uma das equações de velocidade é ΔS por ΔT. A dimensão de ΔS, a dimensão de ΔT. Quem é S? Bom, nós vimos que a dimensão de comprimento é L e a dimensão de tempo é T. Então, fica L por T. Pela propriedade de potência, V é igual a LT a menos 1. Essa é a dimensão da grandeza derivada velocidade. Vamos testar outra grandeza. Agora vamos ver a grandeza aceleração. Qual é a dimensão da grandeza aceleração? Qual o conceito de aceleração? A aceleração é a variação de velocidade sofrida por um corpo, considerando o intervalo de tempo necessário para essa variação ocorrer. Tá certo? Então, voltando aqui para a nossa equação, qual é a dimensão de V, né? A dimensão de velocidade. Eu já achei aqui em cima. V é dado por isso aqui. Então, substituindo LT a menos 1, a dimensão de tempo é o próprio T. Logo, a dimensão de aceleração será LT a menos 2. Tá certo? LT a menos 2. Toda vez que eu ver alguma coisa com essa terminação LT a menos 2, eu já sei que é aceleração. Vamos pegar outra grandeza, como por exemplo a força. Qual a dimensão de força? Tá certo? Existem infinitas equações para força. Vamos pegar a da segunda lei de Newton, né? A força F é a massa M multiplicada pela aceleração A. É claro que o que diz a segunda lei? Todo corpo de massa M, tá certo? Reage à ação de uma força acelerando. Agora vamos ver as dimensões dessas grandezas em questão. Qual é a dimensão de massa? Foi visto lá acima, é M. E qual é a dimensão de aceleração? Acabamos de fazer LT a menos 2. LT a menos 2. Logo, a dimensão de força, a dimensão de qualquer força, porque força é força, né?
mLT a menos 2. Tá certo? Creio aí que os senhores compreenderam. Pode usar mais um exemplo para a gente concluir essa parte? Vamos ver a dimensão da grandeza energia, né? Qual a dimensão de energia? Qual é a dimensão de energia? Mas que energia o senhor se refere? Potencial, cinética, mecânica? Olha, energia, não importa a sua natureza, ela vai ter a mesma dimensão e a mesma unidade. Vamos usar uma equação bem simples que é da energia potencial, né? Energia potencial é a massa pela gravidade pela altura, né? Nós já vimos que esse mg é como se fosse o peso multiplicado pela distância, a altura, né? Realizando aí o nosso trabalho, né? Então, qual é a dimensão de energia? Vamos lá, massa, a gente já viu que é m, gravidade é uma aceleração, LT a menos 2, resolvida anteriormente, e H é L por se tratar de um comprimento. Então, a dimensão de energia vai ser m L ao quadrado T a menos 2. Tudo bem? Está aqui a dimensão de energia. Ainda sobre o que eu falei do capítulo de sistema internacional, os senhores não devem esquecer, né? O sistema internacional, que as grandezas que nós vamos dar prioridade são o comprimento, a massa e o tempo, tá? Tudo bem? Comprimento, massa, tempo. Unidade do SI de comprimento, metro. Unidade de massa, quilograma. E unidade de tempo, segundo. Qual a dimensão de comprimento? L. Qual a dimensão de massa? M. Qual a dimensão de tempo? T. Eu também falei de alguns sistemas, fatores de conversão, né? Vocês não devem esquecer, tá? Sobre comprimento, né? Lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Lembrar que 1 metro tem 1000 milímetros. Lembrar que 1 quilômetro tem 1000 metros. Tá certo? Sobre massa, nós vamos trabalhar que 1 quilo tem 1000 gramas e que 1 tonelada tem 1000 quilos. Sobre tempo, lembrar que 1 minuto tem 60 segundos, que 1 hora tem 60 minutos, que 1 hora tem 3.600 segundos e que um dia tem 86.400 segundos, tá certo? Fica como exercício para vocês fazerem a unidade de comprimento ano-luz, tá? Ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Então, vocês utilizem essa equação da velocidade. A velocidade da luz é uma constante, que nós sabemos que vai de 3 vezes 10 a 8. O tempo vocês têm é 1 ano. E encontrem para mim quanto vale isso daqui em metros ou quilômetros. Tudo bem? Então, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.